No coração da Galileia, em uma época onde o poder de Roma moldava o mundo, vivia um homem cuja autoridade era inquestionável. Ele era um centurião, um oficial militar romano, cuja vida era tecida pela disciplina férrea e pela hierarquia implacável do império. Seus dias eram uma sucessão de ordens dadas e prontamente obedecidas, um reflexo de sua posição e do respeito, ou talvez temor, que inspirava em seus subordinados e na população local. Sua presença impunha respeito. Seu semblante era de um homem acostumado a ter o controle de cada situação, de cada batalha. Contudo, por trás da armadura lustrosa e da postura inabalável, abrigava-se uma angústia silenciosa, um tormento que nenhuma ordem militar podia dissipar. Seu servo mais querido, um jovem cuja lealdade e afeto transcendiam o mero vínculo de serviço, estava à beira da morte. Para o centurião, aquele servo era mais do que um subalterno, era quase um filho, uma figura de calor humano em uma existência definida pela frieza das estratégias e das conquistas. A doença o consumia impiedosamente, e cada dia que passava trazia consigo a sombra mais densa da desesperança. O centurião, um homem de recursos e influência, não poupou esforços. Os melhores médicos romanos, renomados por sua sabedoria e técnicas avançadas para a época, foram consultados. Remédios caros e tratamentos exóticos foram aplicados, mas a implacável enfermidade zombava de todo o conhecimento humano. A medicina, tão orgulhosa de suas conquistas, falhava diante da fragilidade da vida de seu amado servo. A impotência era um fardo pesado para um homem acostumado a resolver todos os problemas com sua vontade e seu poder. Foi então que os murmúrios começaram a chegar aos seus ouvidos. Histórias estranhas e cativantes sobre um curandeiro galileu, um homem chamado Jesus de Nazaré, que realizava prodígios e curas inexplicáveis, espalhavam-se como fogo em palha seca. Inicialmente, o centurião, um pragmático convicto e cético por natureza, descartou tais relatos como mera superstição, contos de camponeses ignorantes. Sua mente lógica e militar não encontrava espaço para o inexplicável. Mas a condição do servo continuava a piorar drasticamente. A febre não cedia, o corpo definhava, e a vida parecia esvair-se a cada respiração. A visão do jovem definhando era um golpe contínuo em sua alma. Pela primeira vez em muito tempo, o centurião sentia-se genuinamente impotente. Sua autoridade militar, que podia mover legiões e conquistar territórios, era inútil diante da morte iminente. O desespero começava a corroer sua fortaleza interna. Em meio a essa escuridão, uma semente de esperança, por mais improvável que fosse, começou a germinar. Amigos judeus do centurião, pessoas que o respeitavam profundamente por sua bondade e pelo fato de ele ter financiado a construção da sinagoga local, aproximaram-se. Eles relataram com fervor os milagres que Jesus, o pregador de Nazaré, havia realizado. As curas inexplicáveis que desafiavam toda a lógica. Eles o encorajaram a buscar esse homem, a depositar sua última esperança naquele que, segundo diziam, tinha poder sobre a doença e a morte. Um conflito interno feroz tomou conta do centurião. Como ele, um oficial romano de alta patente, um homem que dava ordens, poderia se rebaixar a pedir ajuda a um pregador judeu, alguém de uma cultura que Roma dominava? Isso seria uma humilhação, um golpe em seu orgulho e em sua formação militar. Sua mente racional gritava contra a ideia. No entanto, o amor e a lealdade por seu servo, que definhava dia após dia, superaram seu orgulho e sua lógica. A imagem do jovem, quase uma sombra do que fora, falou mais alto que qualquer convenção ou hierarquia. Em um ato de desespero e de uma fé incipiente, o centurião decidiu. Ele enviaria um grupo de anciãos judeus, aqueles que o respeitavam e que conheciam Jesus, para falar com ele em seu nome. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Os anciãos partiram, e o centurião permaneceu, aguardando, atenção palpável, sem saber se sua fé, recém-descoberta, seria suficiente para mover o homem que todos diziam ter poder sobre a vida e a morte. Os anciãos judeus, mensageiros da esperança do centurião, finalmente encontraram Jesus, que ensinava às margens do caminho. Com reverência e um senso de urgência, aproximaram-se dele e, sem rodeios, expuseram a situação. Não pediram em nome de um romano qualquer,
mas de um homem que havia conquistado o respeito e a estima da comunidade judaica. Ele é digno de que lhe faças isto, disseram com convicção, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Suas palavras eram um testemunho poderoso da bondade e da generosidade do centurião, um gentio que havia transcendido as barreiras culturais e religiosas através de suas ações. Jesus, ouvindo o apelo sincero e o testemunho dos anciãos, não hesitou. Imediatamente, ele começou a caminhada em direção à casa do centurião. A notícia de que Jesus estava a caminho para curar o servo de um oficial romano espalhou-se rapidamente. Uma multidão curiosa e expectante, ávida por presenciar mais um de seus milagres, começou a segui-lo. Cada passo de Jesus era acompanhado por olhares fixos e murmúrios de admiração, enquanto a esperança se misturava à expectativa no ar empoeirado da Galileia. Mas enquanto Jesus se aproximava da residência do centurião, algo inesperado aconteceu. O próprio centurião, em um ato de humildade que desafiava sua posição e sua cultura, enviou amigos para interceptar o mestre. Não era mais uma delegação de anciãos, mas um grupo de confidentes, carregando uma mensagem que surpreenderia a todos. A tensão era palpável. A multidão parou, aguardando as palavras que seriam proferidas. A mensagem do centurião, transmitida por seus amigos, ecoou com uma sinceridade e uma profundidade que tocaram o coração de Jesus e de todos os que ouviam. Senhor, não te incomodes, disse a voz do centurião através de seus mensageiros. Porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Era uma declaração chocante vinda de um homem acostumado a comandar, a ter seus desejos atendidos. Ele não pediu a Jesus que viesse, não exigiu sua presença. Reconhecia sua própria condição de gentil, de pecador, indigno da santidade do Mestre. Mas a mensagem continuava, e suas palavras revelavam uma compreensão da autoridade espiritual que poucos, até mesmo em Israel, possuíam. Mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará, proferiu o centurião. Ele explicou sua lógica, comparando a autoridade de Jesus à sua própria. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu comando, e digo a um, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Ele entendia que o poder de Jesus não dependia de contato físico ou de presença, mas da força inerente à sua palavra, uma palavra que podia curar, comandar e transformar a realidade, assim como sua própria palavra comandava seus soldados. Jesus, ao ouvir tais palavras, ficou maravilhado. Ele se virou para a multidão que o seguia, seus olhos fixos naqueles que o escutavam, e declarou com uma voz que ressoou com poder e admiração. Digo-vos que nem mesmo em Israel encontrei fé tão grande. Era um momento de revelação, um contraste gritante entre a fé simples e poderosa de um gentil e a relativa falta de fé que ele frequentemente encontrava entre o seu próprio povo, os filhos de Abraão. A fé do centurião não se baseava em observâncias ou tradições, mas em uma compreensão profunda e inabalável da autoridade divina de Jesus. Enquanto Jesus proferia essas palavras de admiração, os amigos do centurião retornaram à casa. Lá, encontraram o servo completamente curado, restaurado à saúde plena, no exato momento em que a palavra de Jesus havia sido proferida. Não havia dúvida. A fé do centurião havia sido recompensada. A notícia da cura se espalhou como um raio, mas o que realmente surpreendeu Jesus não foi o milagre em si, mas a natureza da fé que o tornou possível. Qual é o segredo dessa fé que transcende a etnia e a religião? Uma fé que pode mover o próprio divino. A notícia da cura do servo se espalhou como fogo, mas para o centurião, aquilo foi muito mais do que um milagre. Ao retornar à sua casa e ver o jovem servo de pé, com o vigor renovado, uma profunda emoção tomou conta de seu ser. Não era apenas o alívio de ter seu servo amado de volta à saúde, mas a confirmação de algo muito maior. Sua fé incipiente, aquela que o levara a superar o orgulho e a buscar Jesus, havia sido não apenas validada, mas magnificada. Ele não apenas obteve o que desejava, mas experimentou uma transformação interna que redefiniu sua compreensão do poder e da espiritualidade. A fé do centurião
não era construída sobre rituais elaborados ou tradições ancestrais, nem era fruto de uma educação religiosa formal. Era uma fé nascida da necessidade, forjada na angústia, mas consolidada por uma clareza de percepção singular. Ele não precisou de contato físico, de uma imposição de mãos ou de uma presença tangível de Jesus. Sua compreensão da autoridade era intrínseca ao seu próprio mundo militar. Uma palavra dita por um superior era uma ordem que se cumpria, independentemente da distância. Ele projetou essa lógica no reino espiritual, reconhecendo que a palavra de Jesus carregava um poder absoluto e irrestrito. Sua fé residia nessa profunda convicção de que Jesus possuía uma autoridade que transcendia as barreiras físicas, temporais e até mesmo culturais. Era uma fé que confiava não na proximidade física, mas na eficácia da palavra divina. Essa história, narrada e recontada, ecoa através dos séculos como uma lição atemporal para a humanidade. Ela demonstra que a verdadeira fé não se confina a barreiras sociais, étnicas ou religiosas. Não importa de onde viemos, qual é nossa posição social ou qual é nossa formação cultural, a essência da fé reside na entrega e na confiança inabalável no poder de Deus. O centurião, um gentil, um oficial de um império opressor, tornou-se um modelo de fé para todos, superando a desconfiança e o orgulho que muitas vezes impedem os corações humanos de se abrirem ao divino. A fé simples e poderosa do centurião contrasta drasticamente com o ceticismo e a falta de entendimento que Jesus muitas vezes encontrava entre aqueles que eram considerados os mais religiosos de sua época. Enquanto muitos exigiam sinais e prodígios visíveis, o centurião compreendeu que a maior prova do poder de Jesus não estava na demonstração espetacular, mas na autoridade intrínseca de sua palavra. Ele não precisou ver para crer, mas creu para ver o milagre. Essa era a essência da fé que Jesus admirou. Uma fé que não duvidava, que não pedia provas adicionais, mas que confiava plenamente na capacidade de Deus de operar além das expectativas humanas. O centurião, um homem de guerra e domínio, acostumado a impor sua vontade, encontrou redenção e paz através de um ato de humildade e fé. Sua vida, antes marcada pela rigidez militar e pelo orgulho de sua posição, foi profundamente transformada. A dor que o levara a buscar Jesus se dissolveu na alegria da cura, e a incerteza deu lugar à certeza de uma verdade espiritual que ele jamais havia imaginado. Ele havia testemunhado o poder de Jesus não apenas sobre a doença, mas sobre os corações, e essa experiência o marcou para sempre. O impacto duradouro da história do centurião ressoa através dos tempos, desafiando a cada um de nós a examinar a profundidade e a sinceridade de nossa própria fé. Não se trata de quão religiosos parecemos ser, ou de quão bem cumprimos rituais, mas de quão profundamente confiamos na palavra e no poder de Deus. A admiração de Jesus pela fé do centurião é um lembrete vívido de que Deus valoriza a sinceridade do coração acima de todas as aparências externas, posições sociais ou títulos religiosos. Assim, a história do centurião e seu servo encontra sua resolução satisfatória. O servo é restaurado à saúde plena, um testemunho vivo do poder de Jesus. A fé do centurião, um homem de fora das tradições judaicas, é elevada como um modelo, uma fonte de inspiração. A mensagem central é clara e ressoa com uma verdade imutável. A fé verdadeira, mesmo em sua forma mais inesperada e vinda dos lugares mais improváveis, tem o poder de mover montanhas. Ela pode não apenas realizar milagres, mas também surpreender o próprio divino, revelando uma conexão profunda e pura entre a humanidade e o sagrado. A fé do centurião permanece um farol, iluminando o caminho para todos aqueles que buscam uma conexão genuína com o poder que transcende tudo.